E aí galera, tudo bem com vocês? Cá estamos novamente para mais um podcast. Eu e meu irmão Álvaro, beleza? E aí, rapaziada? A gente já convidou na verdade algumas pessoas, porém a agenda de muitos está muito ocupada, outros têm um pouco de vergonha, então a gente não conseguiu estabelecer bem uma data e um horário específico para poder gravar e trazer para vocês. Mas a gente decidiu, né, fazer mais um episódio aqui conversando um pouquinho com a temática de futebol. Né, a gente vai falar um pouquinho sobre o início do ano. A gente já está terminando o mês de janeiro, os estaduais já começaram, né, as principais aí competições, né, que tem no calendário até agora já deram início. Vai ter a Supercopa do Brasil, mas os paulistas já iniciaram, Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Alagoano, né, as competições que mais tem torcedores, né, eu acredito que são mais relevantes pra gente, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre futebol. Tem a Champions League também que já vai se iniciar, né, na segunda semana de fevereiro, né? Então são alguns assuntos interessantes pra gente poder comentar um pouquinho, conversar um pouco, assim como a gente falou, né, no episódio piloto, que a gente teria aqui algumas vezes falando sobre futebol, sobre profissões, né, algo que a gente quer falar, sobre religiões, né, sobre diversos temas, né, então a gente decidiu gravar esse primeiro episódio sobre futebol, que é algo que a gente gosta tanto, né, e claro, a gente vai iniciar, né, eu acho que pela competição estadual mais importante do país, mais disputada, né, e que ainda é um campeonato estadual muito relevante ao meu ver, que é o Campeonato Paulista, né, que tem aí 5 equipes que costumam estar na Série A. O Santos acabou caindo, né? Aconteceu um milagre aí, o Santos acabou, o incaível caiu, né? Mas tem pelo menos 4 times paulistas. Subiu algum paulista no passado da Série B? Subiu o Criciúma, Vitória. Putz, Esquecemos, né? Mas enfim, o paulista sempre tem muitos representantes, né? O estado de São Paulo tem muitos representantes na Série A. Esse ano de 2024, que vai ter apenas 4 representantes, né? Pelo menos que tá faltando na memória aqui a gente lembrar se subiu algum. Eu acho que não subiu. O Novo Horizontino ficou muito perto, mas acabou não subindo, né? Mas enfim, vamos falar sobre o início da temporada dos grandes clubes. Queria que você, Álvaro, como corintiano, um bom corintiano, a gente vai começar a falar sobre o Corinthians, né? Vamos lá? Beleza. O Corinthians começou muito mal, né? A temporada. Porém, tá tendo uma reformulação, então eu acho meio normal até. Porém, muitas coisas estão se repetindo. O que aconteceu no ano passado inteiro, ou melhor, nos últimos anos, né? Tem vários jogadores que a torcida gosta e eu não gosto. Assim, algumas mudanças tá sendo bem estranhas. O último jogo o Romero não começou nem como titular, e ele é o grande jogador do Corinthians nos últimos jogos. Já o Yuri Alberto não gosto nem um pouco, e a torcida apoia muito ele, não entendo porquê, mas porque ele perde muito gol, velho, não tem como não defender não. Mas a torcida defende, eu não sei o motivo da torcida defender, se eles criticavam tanto o Roger Guedes, que era muito melhor que o Yuri 1000 vezes, e fazia gols decisivos, não fazia gol em clássico, todo jogo aparecia, aí todo mundo criticou porque ele saiu também. E até antes dele sair, o povo dizia que ele era fominha, só que ele decidia. Já o Yuri, muita gente fica, mas ele corre, grande coisa ele correr. Não faz sentido nenhum, a galera defende muito ele, se for assim, o Romero sempre correu. Como eu não sou corintiano, eu não sou assim tanto de assistir jogo do Corinthians, por quê? Não é só porque, não sou corintiano, não assisto, não, porque eu costumo assistir jogos de outros times também. Até times cariocas, né? Mas como o meu irmão é corintiano, aí eu não gosto tanto de assistir porque ele tá assistindo ali, ele fica mais nervoso, irritado, eu prefiro não estar assistindo com ele, né? Até porque, tipo, por mais que hoje eu não torça tanto contra o Corinthians, querendo ou não, eu acho que o Corinthians é o maior rival do São Paulo, então eu também não consigo torcer a favor do Corinthians, né? Mas assim, você como um corintiano tem mais propriedade para falar exatamente sobre essas questões, né, de um jogador ou outro em específico que não lhe agrada, né? E era até uma pergunta que eu ia fazer a você, já que o Yuri Alberto é um jogador assim que a galera não gosta tanto. Você falou que os corintianos ainda defendem, mas assim, eu como torcedor que não sou corintiano, eu vejo a galera tirar muita onda com o Yuri Alberto, né? Aí eu queria saber de você se você, apesar de não gostar do futebol dele, vê ele se dedicando muito. Não, eu não acho que ele se dedica muito. Acho normal, assim como os outros. Ele corre, mas Não é nada especial. domina a bola errado muitas vezes. Quando domina certo, vai toca errado. Bola na cara do gol, ele perde. Ele perde, né? Não dá pra... Até hoje no Corinthians ele fez um jogo bom que foi contra o Atlético Goianiense. Na Copa do Brasil que ele fez 3 gols, assim que chegou também. E pra mim o único jogo bom dele foi esse. Foi esse, né, que ele se destacou, né?
Pois é, fica complicado. Pra um time, principalmente do tamanho do Corinthians, ter um jogador nobre que não é matador é muito difícil, né? Muito Porque difícil. todo time precisa de um jogador que realmente, quando tem a oportunidade dentro da área, não é nem assim na cara do gol, é dentro da área. Ele tem que guardar, né? Como aconteceu hoje com o Anselmo Ramon, né? A gente até tem algumas críticas às vezes a falar ao Anselmo, às vezes parece que ele não tá tão afim de estar jogando, né? Não demonstra tanto interesse, mas ele é um jogador matador, né? Que quando recebe a oportunidade, ele costuma marcar, né? Perde algumas chances sim, mas também marca alguns gols que não é tão fácil, inclusive até gols que eu acho que merecia o Puskás, né? Sim, Aí já teve alguns gols bem interessantes. Mas enfim, aí falamos sobre o Corinthians que iniciou mal esse ano, né? Vamos falar agora sobre o Palmeiras. Palmeiras que entra no ano também, mais uma vez como favorito, né? O Palmeiras conseguiu segurar o Abel, renovou por mais um ano, até o final de 2025. O elenco do Palmeiras já não é tão forte como na segunda conquista da Libertadores, né? Que ali a gente já apontava, na verdade o Flamengo já tinha mais elenco, mas nunca teve mais time do que o Palmeiras. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que depois de 19, o Flamengo, mesmo mantendo um bom elenco e até fortalecendo ainda mais, nunca conseguiu, principalmente um técnico. A gente vai chegar no Flamengo ainda, né? Mas agora sim o Flamengo tá com o Tite, né? Eu acho que esse era a grande necessidade do Flamengo era um técnico realmente que conseguisse equilibrar os jogadores, né? Tivesse uma moral assim para poder comandar o time. Eu acho que o Tite é esse técnico, né? Mas falando sobre o Palmeiras, né? O que é que você acha que de bom do Palmeiras para esse ano, né? O Palmeiras se reforçou bem ou não? O que você acha? Eu acho a maior reforço do Palmeiras foi continuar com o Abel, né? E o Palmeiras realmente não tem um time forte, eu não acho um elenco forte. Até o banco eu não acho essas coisas todas, mas é que o Abel consegue juntar o time muito bem, eu não sei o que ele faz, que o time obedece 100% ele, eu tenho essa visão, eu acho que é assim. Eu acho que é um pacto. Pelo que ele faz, pelo que o Palmeiras faz em campo. E sobre reforço, eu não acho que o Palmeiras reforçou tanto, mais uma vez. Contratou o Caio Paulista, contratou o que era do Cruzeiro, Bruno. Eu não sei se é Bruno. Bruno alguma Rodrigues. coisa. Oi? Bruno Rodrigues. Eu acho que é Bruno Rodrigues também. Não sei, mas ele se machucou já. Mas, enfim, o Palmeiras não depende tanto de reforços assim. Porque o Abel sempre consegue fazer o Palmeiras ser forte, independente de ter jogadores ou não, né? Aí tem o Hendrick que vai sair, não sei se sai esse ano. Eu acho que vai Sai ser esse em ano, junho, né? na metade do ano. Na metade do ano. E vai ter da base também, eu acho que o Abel vai pegar a gente da base também. E realmente o Palmeiras é um dos favoritos pro Paulista, é o favorito pra mim. E para as outras competições também, né? Mas eu acho, não sei se vai ser tão favorito como já foi. Mas, na Libertadores, eu acho que o Flamengo vem muito forte. Pelas contratações assim. E pelo Tite, como você falou também. Eu acho que esses dois vêm fortes. Tem o Fluminense que é o atual campeão, né? É, Falando de Libertadores, né? Atual campeão. Então, mas eu não acho que o Fluminense vai conseguir 2 anos tão bons como foi. também acho que Então eu não. acho que no Brasil mais uma vez vai ser Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras iniciou até bem esse ano, né? Eu achei que ele começou assim de uma forma equilibrada. A gente sabe que início de temporada realmente os times ainda estão fazendo testes. Por exemplo, o São Paulo principalmente tá poupando muito jogador. O Carpini decidiu dar muita rotação ao time, tá equilibrando aí as cargas, como ele fala, né? Tá poupando o Rames, o Rafinha também não jogou ainda. Tem alguns jogadores, o Palmeiras também, eu creio que todo mundo começa num ritmo um pouco mais lento, né? Os times do interior que começam a pré-temporada antes, que começam a todo gás no Paulista, porque realmente vale muito pra eles, né? O Palmeiras, mais uma vez, como você falou, ele vem forte, não contratou muito, eu acho incrível que o Palmeiras tá vendendo muito, tá arrecadando muito dinheiro, mas não tá contratando, né? Eu não sei se a folha do Palmeiras é tão cara assim, sendo sincero, né? Eu não acompanho tanto o Palmeiras também. Eu não sei se a folha é tão cara assim para o dinheiro que entra eles estarem investindo tanto assim em manter o elenco, né? Porque a gente sabe que manter elenco campeão é um gasto muito grande, né? Então eu acho que tem esse peso também. Então o Palmeiras acaba tendo como maior reforço manter o time, né? Eu acho que o time titular do Palmeiras é muito forte sim, né? Principalmente por ser um time mais cascudo e experiente, né? Um time que já enfrentou muitas decisões. Eu acho que isso é o que mais fortalece o time, juntamente principalmente com o técnico Abel. Eu acho que quando o Abel Ferreira sair, o Palmeiras vai se sentir mais do que o Flamengo sentiu com a saída do Jorge Jesus. Muito mais, Realmente vai ser uma queda muito grande. Tende a ser uma queda muito grande, porque não importa qual técnico chegue, ele não vai conseguir
se comparar ao Abel Ferreira, né? Até porque, tipo, se a gente for pegar o Palmeiras nesses últimos anos aí, eu tava até pensando nisso. Nos últimos 10 anos o Palmeiras conquistou mais títulos relevantes do que em 100 anos de história, né? Porque o Palmeiras tinha 4 brasileiros. Depois foi reconhecido outros 4, né? Mas nos últimos 10 anos o Palmeiras ganhou os mesmos 4 brasileiros, ganhou 2 Copas do Brasil, igualando que tinha, e ganhou 2 Libertadores, que tinha um antigamente, né? Então, assim, títulos relevantes o Palmeiras ganhou mais nos últimos 10 anos do que em 100 anos de história, né? E por isso o Palmeiras cresceu tanto, né, à vista de todo mundo que acompanha futebol ultimamente. Mas e o Palmeiras ainda contratou aquele Aníbal, se eu não me engano, um volante que parece ser bom jogador, né? Mas fora ele não conseguiu contratar mais nenhum jogador tão relevante, né? Até esse Aníbal na verdade não é tão conhecido, né? Ele vai se mostrar agora pro futebol brasileiro. Endrick também vai ser uma peça que vai fazer muita falta, porque ele na verdade foi quem, digamos, foi a peça-chave para o título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? E vamos ver como é que o Palmeiras vai reagir à saída dele na metade do ano. O Palmeiras vai precisar se reforçar, né? Até porque Flaco Lopes eu acho que não é um atacante para ser titular do Palmeiras, né? O Palmeiras eu acho que tem um time reserva bem mediano, na verdade. Exatamente. Né? Mas enfim, o Palmeiras começou de uma forma mais equilibrada o ano, né? Tirou o Caio Paulista do São Paulo, eu acho que foi mais a questão de tirar um jogador de um time rival do que propriamente contratar um para ser titular. Eu acho um jogador mediano, mas enfim, né? O Palmeiras ainda continua prometendo, principalmente por conta do Abel Ferreira. E agora falando do São Paulo, né? Eu vou começar comentando. Eu acho que o São Paulo esse ano ele começou de uma forma mais equilibrada, né? A gente sabe que tá poupando, revezando jogadores. Tá havendo testes também. Eu achei interessante que o Carpini decidiu dar a oportunidade ao Nicão também. Sim, né? Luiz Gustavo chegou jogando bem até esse primeiro jogo que ele jogou. Fez gol, né? Certo? Fez o gol também, né? Foi oportunista. Nicão eu vi muita vontade no jogo que eu assisti agora contra a Portuguesa. Ele tá indo bem, né? Ele conseguiu assim demonstrar muito interesse, né? E vontade, né? Raça. Em alguns momentos ele tá um pouco acima do peso, a meu ver, mas ele conseguiu jogar bem. Né? Ele realmente demonstrou vontade em estar jogando no São Paulo, né? Na primeira passagem ele foi muito infeliz, mas vamos ver agora na segunda passagem. O São Paulo, a meu ver, ele conseguiu melhorar com relação ao ano passado. Porém, uma coisa que eu preciso ressaltar é que essa melhora que eu vejo no elenco, na verdade, é porque as opções que estavam machucadas voltaram, né? Então, eu acho que na verdade não teve nenhuma mudança tão significativa no São Paulo com relação ao ano passado. Teve a perda do Teve Beraldo. a perda do Beraldo e Caio Caio Paulista, Paulista. que foram duas peças muito importantes para as conquistas do ano passado. Eu acho o Caio Paulista do nível do Wellington, mas o Caio Paulista é um jogador bem ofensivamente e mal defensivamente, e o Wellington é um jogador mais equilibrado, né? Nenhum dos dois laterais é tão bom assim, né? Eu acho que o São Paulo poderia ter um lateral mais qualificado, mas é um lateral ok, a meu ver, né? O Caio Paulista foi importante de forma ofensiva, mas teve até o erro defensivo contra a equipe do Corinthians, né? Mas assim, de uma forma geral, eu creio que o São Paulo não se prejudicou tanto nessa janela, ao contrário, ele conseguiu ter equilíbrio e até a questão do técnico, né? A gente vai ver como o Carpini vai se sair ainda, mas eu acho que foi uma boa opção a contratação do Carpini para treinar a equipe do São Paulo, né? Mas tá tudo equilibrado, queria saber sua opinião sobre isso. Eu acho que o São Paulo equilibrou, conseguiu a renovação do Lucas, que eles falam que é a grande contratação. Pra falar a verdade, eu achei que o Lucas ia ficar, já era definitivo. Não sabia que ainda ia depender, né? Mas o treinador também eu achei um bom treinador, foi muito bem no Juventude. Eu já conheci ele do Juventude já. Até antes ele foi do Água Santa, que foi finalista, né, com o Água Santa. Tirando São Paulo, né? Nós também. Isso, não nas quartas. Foi, tirou o São Paulo isso. Nos pênaltis, se não me engano, foi. Foi 0-0 no Morumbi. Juventude, ele foi muito bem também. Então, é um treinador novo, né? E é dessa geração, assim, atual, de novos treinadores, que o Brasil precisa muito. Na verdade, o mundo inteiro tá muito mal de treinador. Se a gente for parar pra pensar, quando um time, o Barcelona mesmo, o Xavi anunciou que vai sair, o Klopp anunciou que vai sair. Eu achava assim, eu sempre achava que era aqui no Brasil que tinha. Só que quando eu comecei a pensar dos treinadores, por exemplo, quando o Luxemburgo caiu no Corinthians, aí todo mundo, não tem ninguém agora pra assumir, veio o Cuca, que era o que tinha, Cuca, Mano Menezes, sempre os mesmos, né? Só que no mundo também tá assim, porque quando o Klopp sair, qual é o nome que você vem na sua cabeça de primeira pra assumir o Liverpool? Não tem. Do Barcelona também, não tem assim um treinador como já teve, assim, vários e vários. Então o mundo todo tá com... tá ruim de treinador. Né? Então eu acho que o São Paulo necessidade muito grande. Então o São Paulo acertou, eu acho que acertou bastante, né, na contratação. Melhor apostar em um treinador da geração do que ir lá para trás, né, como
alguns times fizeram, times que não deram certo, como o Corinthians mesmo, como o Vasco várias vezes também, contratando Luxemburgo, por exemplo. Isso Não dá. é, na verdade, também uma tendência muito grande aqui no futebol brasileiro de querer contratar portugueses, né? Porque o Abel Ferreira deu certo, o Jorge Jesus primeiramente, né? Depois do Abel Ferreira, e Mas ficou veio nessa o Vitor que Pereira, todo né? português seria bom, mas teve experiências negativas também, né? Assim em parte sim, porque teve o do Botafogo, que não me foge o nome agora, Luiz Castro, que foi para o Náutico, fez uma baita campanha no primeiro turno, sensacional. O Vitor Pereira, eu acho que ele fez o que pôde no Corinthians, por mais que eu criticasse muito ele, porque ele poupou em derby, um Corinthians e Palmeiras ele poupou, botou o time reserva, e o Corinthians já estava numa fase não muito boa, né? Ainda mais jogar um derby, já era favorito do Palmeiras, ainda botar um reserva, isso é chato. Ele misturava muito os times, não dava sequência a um time só, por isso que eu criticava, mas ele fez o Corinthians ser finalista da Copa do Brasil, né? E não venceu o Flamengo por erro nos pênaltis, porque o Corinthians jogou mais do que o Flamengo no próprio Maracanã, então foi uma coisa assim muito boa. A gente vendo depois, quem veio depois, e a gente vê a diferença. O Luxemburgo muito mal, o Corinthians quase caindo ano passado, até antes, indo muito mal. Então o Vitor Pereira foi até bem pelo que ele tinha, né, no elenco. Então é isso aí. Né? Surgiu essa tendência de contratar portugueses e acabou sendo também justamente pelo que você falou, né? Que há realmente falta de treinadores aí qualificados, né? Sempre estão procurando as mesmas peças, realmente. E uma coisa até que ficou evidente com o Vanderlei Luxemburgo, né? No Corinthians, principalmente no jogo contra o São Paulo, eu achei o pensamento muito medíocre, né? Na verdade, ele teve esse pensamento contra o São Paulo, mas ele já teve na Sul-Americana. Quando o Corinthians perdeu por 1-0, ele falou que tava bom. Foi Argentino Júnior? Ou foi Argentino Júnior ou foi Estudiantes. Teve aquele jogo que o Corinthians levou Ele 3 passou bolas ainda. na trave. Não, foi Estudiantes. Cara, Ele passou. Venceu 2-0 na arena e perdeu de 1-0. Ele disse que tava ótimo. Perdeu de 1-0. Foi Então não dá, velho. um amasso, né? Que aquele time conseguiu. O Cássio, craque novamente. Por isso que assim, eu acho que o craque, se não é o maior ídolo do Corinthians, né? Você como torcedor pode falar, mas ele tá entre. Porque, cara, o tanto de vezes que o Cássio já foi estrela nos jogos do Corinthians e em jogos decisivos, mata-mata, né? Jogos importantes, né? Mas eu acho que assim, evidenciou muito essa fala do Luxemburgo que realmente não dá pra ele treinar mais uma grande equipe, porque não dá pra você treinar uma equipe do porte do Corinthians e pensar, a gente tá com a vantagem, então a gente vai entrar nesse jogo pra perder por 1-0. Não existe isso. Principalmente porque contra o São Paulo o primeiro jogo tinha sido 2-1, né? Ou seja, a vantagem era de um gol e o pensamento dele era sair perdendo o primeiro tempo por 1-0. É algo que... Ou seja, o pensamento dele era deixar empatar. Empatar aí, segundo tempo a gente tenta ir atrás de novo. É um pensamento literalmente miserável, né? Você entrar em campo com esse pensamento. Porque não importa se um time... Porque eu não acho, na verdade, que o São Paulo era tão superior ao Corinthians, né? Talvez fossem até equilibrados. E mesmo que fosse muito superior, clássico, você não pode entrar com um pensamento desse nunca, né? Enfim, isso daí eu acho que evidenciou que realmente não dá pra ele treinar uma grande equipe mais, né? Eu acho que... Eu acho nem pequeno, eu acho que já deu, já era pra ele se aposentar. é. Ele, Abel Braga, o Filipão, Eu acho que o Filipão eu até também. pensava isso. Eu penso isso, na verdade, mas eu achei ele dos três, assim, desses últimos, né, na verdade, não só os três. Eu acho que o Filipão ainda é o único que ainda tem um pouquinho ali de sabedoria, sabe? Já o Luxemburgo, inacreditável que ele... Até o Muricy, eu acho que se fosse treinador ainda, mas as condições não são boas, né? Eu acho que ele ainda seria bem sábio, sabe? Mas Luxemburgo, terrível treinador, né? Eu acho que realmente existe essa complicação. Até o Santos agora, quando precisou contratar um novo técnico, foi buscar o Carille novamente, né? Pelejou. Lá no Japão ou na China? Na China, né? Segunda divisão. Eu acho que tava na Arábia, se não me engano, enfim. Mas enfim, tipo, foi buscar um técnico que já é conhecido aqui no futebol brasileiro e que, tipo assim, não é um baita técnico, né? Foi um bom técnico no Corinthians, né? Eu acho que o Carille fez um ótimo trabalho no Corinthians. Fez um bom trabalho no Santos, quando veio a primeira vez. No Atlético foi muito mal, no Atlético Paranaense. Tanto que ele durou 5 ou 6 jogos só. Foi, assim, inacreditável a demissão. E a gente já tá falando do Santos, né? O Santos tirou os jogadores do Corinthians. Tirou não, né? O Corinthians dispensou e o Santos pegou o Juliano, o Gil. E o Juliano tá muito bem, né? Em 3 jogos já fez 2 gols e 1 assistência, se não me engano. E o Casares também, que tava no Corinthians, né? Casares, Otero, que jogou no Corinthians.
Porém, o Gil já era certo que ia sair. A gente já queria que saísse há muito tempo. Ele e o Fábio Santos. Havia muitas críticas já, né? Muitas críticas e o Gil era muito Exato. defensivo, tava terrível. Eu não sei se no Santos ele vai ter uma motivação. Ele errou hoje contra o Palmeiras, né? Um erro assim, perto do gol, mas acabou não saindo do gol, né? O gol do Lucas contra o Corinthians mesmo. Ele ficou parado, o Fábio Santos ficou parado. Todo mundo ficou parado, na verdade, mas o Gil era que tava pra ir ali. Então. E até pelo tamanho do Lucas, o Lucas não tinha como ganhar do Gil, na verdade, né? Pois é. Aí o Gil já tava na hora. Não sei, como eu falei, né? Ele pode ter uma motivação por estar no novo clube, né? No Corinthians eu acho que estava acomodado. O Fábio Santos eu não acho que estava acomodado. Eu acho que era a idade mesmo. Tanto que ele se aposentou já. Saiu e se aposentou mesmo. O Giuliano eu queria que continuasse no Corinthians. Eu não via por que ele tirar ele. Eu achei ele pra. Podia não ser titular, mas pra ser reserva tava muito bom o Giuliano. Ele não é jogador velho. O Renato Augusto, eu até pensava em ficar mais um ano. Só que pensando bem, ele ganhava mais de 1,5 milhão por mês. Então já enxugou um pouco ali a folha dele, né? E pela idade assim, e não só pela idade, ele era um grande craque pra mim, um dos melhores meias que eu vi no Corinthians, sem dúvida nenhuma, ele, Danilo, enfim. E do Brasil também. O Renato Augusto pra mim é muito gênio mesmo, assim. Se ele vai no auge mesmo, condições 100%, eu acho ele o melhor meia do Brasil, disparado, assim. Ele e o Ganso. Se os dois estiverem 100%, eu acho disparado. Eu gosto muito do Arrascaeta também, mas a genialidade do Renato Augusto e do Ganso é uma coisa que eu dificilmente vi aqui no Brasil. Só que ele se machuca muito, então esse é o problema dele. Por isso que eu até não me importei muito que ele saiu. Eu queria que ele saísse mais com homenagem, né? Ele carregou o Corinthians, né? Em momentos decisivos. Contra o São Paulo mesmo, fez os 2 gols. E a calma dele, jogar... E ele demonstra muita paixão pelo Corinthians. Ele ama muito o Corinthians. Quando ele fez contra o São Paulo, ele até falou, gritando aqui, eu te amo, Corinthians, não sei o quê. Foi muito bom, assim, ver. Por isso eu queria que ele saísse com uma homenagem, mas é assim mesmo a vida. Então ele saiu... e vai enxugar um pouquinho, e ele não jogava tanta frequência no Corinthians. E outra coisa que eu achava ruim era a dependência nele, entendeu? Sim. Então, sem ele, o Corinthians vai ter o ano inteiro. Vai ter que arrumar um jeito, porém não vem um nome pra o Corinthians como ele, né? Um meio armador como ele. Então, eu achei ruim por esse detalhe. Mas, voltando ao Santos, que é o assunto, o Giuliano é muito bom. E, falando até da Série B já, eu acreditava que o Santos ia mal, assim, pelas contratações, muito jogador experiente. Eu não sei, porque a Série B é muito corrida, né? Não é como a Série A. Parecem duas competições bem diferentes, mesmo tendo o mesmo formato, né? 20 equipes. Mas a Série B é realmente muito É outro difícil. mundo. Porque a Série A é assim, começa o campeonato, aí começa 3, 4 equipes só. Assim. Ano passado foi diferente, várias equipes disputaram o título, né? Mas quando chegar na 25ª rodada, por exemplo, tem 2, 3 lutando. Até G4, como tem muita vaga agora, o pessoal não luta tanto, né, pra entrar no G4, G6, agora G8, que eu acho um absurdo. Eu acho que a Conmebol tinha que botar 4 equipes brasileiras pra entrar na Libertadores e acabou. Eu acho, inclusive, a desvalorização na Libertadores e principalmente na Sul-Americana acontece por isso. Se dá por isso, Praticamente quem não cai vai pra Sul-Americana. Então, a Sul-Americana, que eu acho que não é uma competição fácil, na verdade, foi criado na mente das pessoas que a Sul-Americana é uma competição muito fácil. Eu não acho que seja. Aí foi crescendo, né? Eu acho que, tipo assim, a fase de grupos é fácil e muitas vezes até a oitavas ou quartas pode ser muito fácil. Mas, inevitavelmente, vai ter uma hora que você vai enfrentar um time bom. Né, um time mais ou menos equilibrado, no mínimo. O Corinthians mesmo, né? Pegou Estudiantes logo, 4 Libertadores. Ou proporcione um time que proporcione dificuldade para o seu passar, sabe? Então não acho que seja tão fácil, mas é muito desvalorizada porque vai muito time brasileiro. Né? Aí muito muita time vaga acaba desqualificando. E a Né? Libertadores Mas eu acho a Sul-Americana uma ótima competição para se ganhar. Eu até que não achava tanto, mas nos últimos anos pra cá, era uma competição que eu queria ver o Corinthians ganhar. Falta só isso pra eu ver. Então era uma coisa que eu queria. Mas voltando a esse assunto de G4, na Série B, G4 é até a última rodada. Se você for ver na última rodada do ano passado, tinha 4 ou 5 equipes para subir. O Vila Nova, se empatasse, subia, perdeu pro ABC. O Sport tinha que vencer e torcer 3 resultados. Tava conseguindo até o finalzinho ali. Aí o Atlético Goianiense fez o gol, enfim, vários. Eu lembrei quem subiu foi Vitória, Criciúma. Putz, esqueci de novo. Peraí, Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense, que eu falei agora, e o outro já me fugiu. Mas, enfim, muita equipe foi disputando. Até o próprio CRB, se tivesse vencido 2 jogos que vacilou, ia brigar até o final, né? Mas, infelizmente, Acabou vacilando. acabou vacilando, mas não sei, eu acho que tem que ver um pouco, né? O Santos começou agora, mas eu acho que a Série B vai ser muito complicado, não vai ser fácil como estão achando, né? E a Série B também tem a questão das viagens que são mais longas, né?
Porque se a gente for pegar a Série A, tem uma concentração, né? Como eu falei, normalmente sempre tinha 5 times paulistas, né? Esse ano não, vai ser 4. Mas, por exemplo, um time que é ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro mesmo, ele viaja, ou seja, no primeiro turno, vamos supor, né? Digamos que ele jogue todos os jogos fora. Se fosse assim. Mas ele ia viajar para São Paulo, que é perto, aí jogava mais 3 jogos no próprio Rio, contra seus rivais. Aí viaja para o Rio Grande do Sul, que não é tão longe, né? Vai para Bahia, que é relativamente perto, sabe? Mas quando você vai para uma Série B, aí vai ter time aí até, tipo, até Amazonas. um time que é de São Paulo. Aí vai para Amazonas, aí ele vai para Alagoas, sabe? O Rio Grande do Norte, eu acho que o ABC caiu, né? Então, A você caiu, foi de beijo. mas enfim. Aí é isso, né? Acaba viajando muito e acaba atrapalhando também. E fora aqui também, apesar que vai ter equipes paulistas, né? Eu já ia falar porque o Santos pegava Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E Bragantino, 4 Isso. em São Paulo. Só que ainda tem, né? Ponte Preta, tem Guarani. Ainda vai ter essa facilidade para a equipe do Santos, né? Pois é. Vai vir aqui para o Rei Pelé, né? É. Pegar o CRV e o CRV pegar ele, né? Vamos ver, né? Mas enfim, agora vamos passar. Eu quero falar da Supercopa do Brasil, que teremos no próximo domingo. São Paulo e Palmeiras, qual a expectativa? Assim, quem você acha que é o favorito? Cara, eu acho que o Palmeiras continua sendo favorito, né? Porque o Palmeiras é forte, tem a questão do Abel. Mas eu acho que o São Paulo tá preparado, né? Eu lembro que quando o Dorival foi anunciado, faltava 2 dias pra começar, né, a temporada e tal. Falei, poxa, velho, a CBF decidiu tão perto assim, né? E eu lembro, eu falei, pô, velho, e até os São Paulinos, né? As páginas falando, a gente não tem um minuto de paz, não é possível, pô. Né? E assim, apesar de tudo, eu gostei quando o Carpini veio, os primeiros jogos, a entrevista dele, eu achei ele um cara bem centrado, sabe? Um cara que demonstra sabedoria, paciência, né? Então, na verdade, a gente começa a conhecer mais o técnico quando o time perde um jogo, né? Ou acontece situações mais difíceis. O São Paulo tá equilibrado, empatou um jogo, ganhou 2, né? Não acho que tá fazendo jogos brilhantes, mas eu tô entendendo que é mais pela rodagem que ele tá fazendo no elenco, começo né? de temporada. Começo de temporada. Ele tá conhecendo o time e os jogadores ainda estão sem ritmo. O Caled principalmente tá muito sem ritmo, né? O Luciano se apresentou mais ou menos em algumas partidas, né? Na partida retrasada ele fez uma boa partida contra o Português, eu acho que ele não jogou tão bem assim. Mas enfim, eu acho que o São Paulo tá ainda pegando o jeito da coisa, pegando o ritmo novamente. Entende? E eu acho que o São Paulo vai chegar bem. O Galopo voltou bem. O Igor Vinícius estava até bem, mas acabou sentindo a coxa nesse último jogo. Vamos ver se ele se lesionou de uma forma mais séria ou não, né? O que mais me preocupa é a lateral do São Paulo, justamente, né? Com o Igor Vinícius aí, o Moreira, não sei se vai ser titular. A gente vai ver. Quanto por cento você daria, assim, de favoritismo para um pro outro? Eu acho que tá 60-40 pro Palmeiras ou 55-45. Eu acho que não tá muito diferente, não. Eu acho assim. Vai ser, eu acho que é um jogo aberto por ser um jogo só, sabe? E pelo começo da temporada, eu acho que a dificuldade de São Paulo é justamente pela lateral que você fala. Não sei se a zaga tá. Eu não assisti o jogo do São Paulo, não assisti. Mas o Beraldo saiu, era uma peça fundamental. Mas de resto, eu acho que tá tranquilo. Eu assisti um pouquinho, acho que foi contra o. Foi empate, 1-1 contra o Mirassol, né? Sim. Mirassol. O Nicão, como você falou nele, ele realmente tá bem e eu vi muita gente elogiando. Realmente ele tá com muita vontade. Você falou que ele tá meio acima do peso, mas eu acho que é o estilo do corpo dele, sabe? Mas realmente o Palmeiras é favorito por tudo, né? Pela sequência que tem, né? Anos com o mesmo time, praticamente. Abel, porque era Abel, Dudu, os melhores. Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes e o Everton, talvez. São esses não saem nunca. Tem o Rony também, que a torcida do Palmeiras está criticando muito. Teve até notícia que ele queria sair. De tanta crítica. Eu não acredito nisso, né? Que ele queria sair. Mas realmente a torcida pega muito no pé dele. É uma torcida que acostumou a vencer, aí critica. Mas enfim, eu acho que o Palmeiras é favorito, mas eu diria 55-45, assim, no máximo mesmo. Até porque o Palmeiras também vai estar sem o Dudu, sem o Endrick, né? Então são peças assim muito importantes para a equipe. Exatamente por ser um jogo só. Aí eu acho que, vamos supor, o São Paulo, uma bola parada, aos 20 do primeiro tempo abre o placar. Aí o Palmeiras vai ter que criar, vai ter que ir atrás de virar. Aí o São Paulo vai ter uma chance de fazer. Então um jogo só é muito. E assim, eu preciso falar, né? Eu dou o favoritismo ainda pro Palmeiras porque, na verdade, principalmente porque o Carpini chegou agora, então ele
dependendo da situação, porque cada jogo é uma história, cara. E dependendo da situação, se o Palmeiras fizer 1-0, Deus o livre, isso não vai acontecer. Mas o Palmeiras é um time muito difícil de você virar uma partida. Exatamente. Se o Palmeiras fizer 1-0, eu acho que não que fica impossível, né? Porque, como eu falei, uma bola parada, um contra um sofre um pênalti, enfim, o São Paulo pode empatar. O negócio é o Abel tem um estilo de jogo, tem uma sabedoria muito forte. Ele já conhece muito o time dele. Mas assim, um negócio só pra completar que eu ia falar é que, apesar disso, o São Paulo sabe jogar muito bem contra o Palmeiras. Eu ia Tanto falar que isso o aqui. Abel já falou que a pedra no sapato dele aqui no Brasil é o São Paulo. E tanto que em 5 jogos, confrontos eliminatórios, São Paulo e Palmeiras, nesses anos de Abel no Palmeiras, o São Paulo ganhou 3 confrontos e o Palmeiras ganhou 2. Pode ser um empate ou... E eu digo assim, e não é apenas que o São Paulo eliminou o Palmeiras, porque teve, por exemplo, da Copa do Brasil, que teve aquela polêmica, né, que o Palmeiras amassou o São Paulo, aquele 2-1, né, que mas, por exemplo, o São Paulo tinha ganhado de 1-0 o primeiro jogo no Morumbi, né, num jogo equilibrado. Aí a gente vai para esse segundo ano agora que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né, na segunda eliminação seguida do São Paulo sobre o Palmeiras na Copa do Brasil. O São Paulo jogou melhor em casa e fora. O Palmeiras foi até algo que surpreendeu muitas pessoas. O Palmeiras não jogou bem, mesmo fazendo 1-0, e o São Paulo virou o Palmeiras no campo deles, ganhou 2-1 jogando melhor desde o primeiro tempo. Entende? Então, assim, não é uma questão que tipo, velho, o meu pensamento é esse, pode ser que tenha uma bola parada. Não, eu acho que o São Paulo pode jogar bem contra o Palmeiras, porque já vi o São Paulo jogar muito bem e eu já vi o São Paulo jogar muito mal. O pior jogo que eu já vi na minha vida do São Paulo foi o Paulista contra o Palmeiras. Depois do São Paulo fazer 3-0, o Palmeiras diminuiu 3-1. E daí depois o Palmeiras fez aquele jogo, né? Em casa, que foi o 4-0, que pra mim ali foi horrível, né? Teve o Brasileiro agora, que foi 2-0 pro Palmeiras no Morumbi primeiro. O São Paulo jogou muito mais do que o Palmeiras jogou acho que 3 vezes sim, e fez os 2 gols com o Endrick, e o outro foi do Menino, né? Que foi um chutaço e tal, mas o Palmeiras chegou só 3 vezes e fez o gol e depois só se retrancava, porque o Palmeiras é um time muito bom, ele faz um gol e ele consegue segurar o resultado. E o jogo da volta eu nem conto tanto, porque o São Paulo estava muito relaxado. O próprio Luciano já falou que depois que ganhou a Copa do Brasil estava de férias, e os jogadores do São Paulo estavam com esse pensamento. Tanto que depois desse jogo contra o Palmeiras no Allianz, o São Paulo acordou e percebeu: não, a gente tem que jogar esse brasileiro. E foi jogando assim, mais fazendo a média, sabe? Porque o São Paulo ganhou, eu lembro que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil e teve 2 jogos, né, que foi um contra o Coritiba em casa e depois contra o Corinthians. E eu vi nesses 2 jogos ele se dedicando para ganhar. Depois disso, eu não via mais dedicação nenhuma no São Paulo. Aí perdeu 5-0, mas assim, foi algo que nem eu como São Paulino estava lembrando do jogo contra o Palmeiras. Mas depois de 5-0, lógico que todo mundo fica irritado, né? Eu fiquei muito irritado pela forma que foi. Mas assim, em jogos disputados mesmo, que vale alguma coisa para o São Paulo e para no jogo contra o Palmeiras, normalmente eu vejo o São Paulo jogar bem, né? Teve essa exceção do 4-0, né? Que foi a final do Paulista, né? E fora isso, teve o jogo da Libertadores, aquele 3-0, que na verdade o São Paulo não estava tão mal. Mas depois do segundo gol ali acabou. O Palmeiras fez 1-0, o Pablo perdeu um gol na pequena área. E depois que ele perdeu aquele gol, acabou o jogo, né? E teve também a Copa do Brasil, né? O 2-1 pro Palmeiras, que o Palmeiras jogou bem melhor do que o São Paulo. Mas fora isso, mesmo jogando no Palestra, eu acho que o São Paulo consegue jogar muito bem contra o Palmeiras, independente. Mesmo o São Paulo numa fase ruim, né? Eu não diria que o São Paulo tá numa fase tão ruim, mas a fase também ainda não é boa, né? Ganhou a Copa do Brasil e tem que começar a ganhar outros títulos aí, né? Ainda tá... eu também acho que... Como eu falei, 55-45, pelo fato do Palmeiras ter um elenco bem mais antigo, digamos assim. Mas agora vamos falar do futebol carioca, começando pelo Flamengo. Na verdade, a gente pode começar justamente pelos 3. Porque os 3 não deram valor às primeiras rodadas. O Vasco jogou 2 jogos... Em 2 dias jogou 2 jogos. A equipe no Carioca, outro no amistoso. Aí ganhou os 2 amistosos. E o Flamengo também tá na pré-temporada em Miami, nos Estados Unidos, e no Carioca. O Fluminense começou... Mas o Fluminense, o caso do Fluminense é porque ganhou a Libertadores, foi pro Mundial, né? Isso. Aí deu férias pros jogadores pra né? voltarem depois. Já no caso do Vasco, tá nem aí pro Carioca no começo, o Flamengo pior ainda. Só o Botafogo começou com a equipe titular. Então eu vou começar aqui dizendo, eu acho que o Flamengo, na verdade, o estadual, como você falou no início, o Paulista é o único que realmente as torcidas assistem, né? Assim, que é forte, porque sempre tem mais de 4 equipes na Série A, de 5 para cima, às vezes. Às vezes tá o Ponte Preta, junto com o Bragantino, já tem 6. Até eu vi uma tabela, tava falando dos times
O Paulista Série A, Série B, Série C e Série D. Os paulistas tem vários e vários em cada divisão. O Carioca tem alguns, na A, né, os grandes, aí na B poucos, na C, na B bem pouquinho, na C quase nenhum também. A diferença é muito grande. E eu acho que tem gente que fala que o estadual tem que acabar, mas eu defendo muito o estadual, gosto muito do estadual. Porém, eu acho que poderia ter uma forma de até diminuir em alguns casos o campeonato estadual, porque tem muitas competições. Eu não sei, tem gente que fala que já era para classificar os grandes, mas eu já não concordo, né? Apesar que no Carioca é muito difícil os 4 não passarem. Então... Até porque o Carioca, na verdade, todo campeonato, todo ano muda as regras, né? Eu tava vendo que o Carioca esse ano é uma tabela única e classificam os 8 primeiros. E eu acho assim, a tabela dos 8 primeiros classificar favorece muito os times grandes. Por quê? Porque, cara, fica praticamente impossível num campeonato que tem 12 times, um time grande ficar fora dos 8 primeiros. Né? Por exemplo, o Flamengo, que tá com time reserva, não tá nem aí pra competição, tá com 5 pontos em 3 jogos, ganhou 1, empatou 2, né? Aí o time que segue ele, que tá na 9ª colocação, o Flamengo tá em 8º, né? Mesmo com uma vitória só e 2 empates. Aí o Volta Redonda é o 9º colocado com 1 ponto. Né? Vem Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Bangu e Audax. Mas aí vem em primeira colocação, Fluminense com 10 pontos, aí vem Botafogo e Vasco, né? Botafogo com 9 e Vasco com 8, né? Enfim. Aí até mesmo dessa forma, jogando com time reserva, não dando tanto valor à competição, o Flamengo tá tranquilamente, né? E vai ter Flamengo e Vasco, né? Vai ter Flamengo e Vasco, né? O clássico dos milhões. Mas né? tu acha que qual era a solução pra isso? Para o Carioca, eu acho que no mínimo poderia fazer como, por exemplo, o Mineiro, que tem 12 times também, assim como o Carioca. São 3 grupos. Eu acho que seria um pouco complicado porque ficaria 2 grandes no mesmo grupo, né? Mas enfim, seriam 3 grupos com 4 times e só passava o primeiro de cada grupo e o melhor segundo colocado geral dos 3 grupos. Tá, aí no caso diminui, né? Aí diminui, só vai ser 4 vagas para o mata-mata. E também a probabilidade, se um time grande vacilar um pouco, ele já pode ficar fora. Realmente, isso era uma solução boa. Classificar só 4 de uma vez e tchau. E pra semifinal já, né? Porque, tipo assim, eu acho que hoje o único estadual assim que a gente vê com mais relevância realmente é o Paulista. Porque principalmente a gente pensa que poderia haver uma competição mais relevante para preencher o espaço de uma competição estadual desvalorizada, principalmente o Carioca, que, por exemplo, ano passado não teve premiação nenhuma. Isso é um absurdo. Um time jogar uma competição completa para não ter nenhuma premiação, ainda que fosse uma premiação que para os tempos atuais, sei lá, 500 mil reais, não é tanta coisa para um time grande, né? Mas o Alagoano, poxa, o Alagoano foi 100 mil, a premiação no passado, né, 100 mil reais, que até para o CRB eu acho que já não é muita coisa. Não é nada. Não é. Mas enfim, pelo menos é uma premiação simbólica, sabe? O Carioca não ter R$1 de premiação é uma vergonha, né? Além de já estar ocupando um espaço que acaba muitas vezes sendo visto como algo que atrapalha os times, não tem nenhuma premiação, eu creio que acaba desqualificando ainda mais a competição, né? O Paulista, eu acho que o que mais valoriza ele é que cerca de 10 times ou mais estão ou na Série A ou Série B, ou seja, são times que a gente vai ver o ano todinho. Então são times que a gente considera pelo menos medianos nos tempos atuais, né? Por exemplo, a Ponte Preta, que nunca ganhou nada, né? Já ganhou um título agora do interior paulista. Só tem título assim de segundo escalão. Né? Segundo escalão. Mas enfim, até a Ponte Preta, que digamos não ganha nada tão relevante, a gente vê ela constantemente na Série B, subiu para a Série A, enfim, acaba sendo valorizado. Entendeu? Então eu acho que o Paulista... Mas eu sou do time que defende que as competições estaduais deveriam ser reduzidas. E a gente poderia ter, por exemplo, uma competição regional, assim como a gente tem aqui no Nordeste. Já pensou, né, uma competição aí que era chamada, né, Rio-São Paulo, mas envolvendo também os times de Minas e do Espírito Santo, ia ter que envolver, né, ou uma competição também do Sul, né, do Sudeste, do Sudeste, como eu já falei, né, e Centro-Oeste. Né? Aí daí a gente ia pegar essas competições e até mesmo os campeões faziam um chaveamento para descobrir, fazer uma outra competição, né? Um outro tipo de Copa brasileira. Aumentar ainda mais o calendário?
Oi? Ia aumentar, não, o calendário. Sim, não, mas isso poderia acontecer se o estadual fosse reduzido. Então, no espaço do estadual poderia ter uma competição mais relevante, entende? Entendi. Eu acho que o principal motivo de muitas pessoas quererem que os estaduais fossem reduzidos era para que pudesse ser preenchido com uma competição mais relevante, porque eu tenho certeza que uma competição que envolvesse, nesse exemplo, né, os 4 grandes de São Paulo, não ia ser necessariamente 4, né? E 4 grandes do Rio, sei lá, 3 de Minas e 2 do Espírito Santo. Tenho certeza que essa competição ia atrair muito mais olhares do que um estadual, né? Então vamos supor, talvez a solução não fosse jogar os times grandes já para a fase final da competição, mas eu acho que poderia ter sim algo que favorecesse os times paulistas, nesse exemplo, né? Que já estão na Série A ou que estão na Série B. Assim como os times pequenos eles precisam de muitos jogos, esses jogos poderiam acontecer durante o ano, até chegar uma parte que levasse, sei lá, 8 desses times para uma fase mais final, com jogos mais reduzidos. Por exemplo, o Paulista, se tivesse, nesse exemplo, 8 times, 12 times, digamos, numa fase final, com apenas 8 rodadas, como né? Você não enfrenta nenhum dos times do seu grupo. Sim. Ia ser 8 jogos apenas. E hoje são 12 jogos, se eu não me engano, né? Já ia dar uma reduzida, entende? Mas ia ter que pensar, até porque eu tô falando isso agora, né? De uma forma bem improvisada. Mas eu acho que há soluções para poder reduzir a competição estadual, né? E no lugar dela colocar uma competição que fosse mais relevante, digamos. Né? Então eu jogo nesse time que considera melhor reduzir os estaduais, pelo menos. Eu acho que acabar com eles não é a solução, porque é como se fosse algo histórico, um patrimônio, né, brasileiro, porque você vai ver, na Espanha não tem campeonato estadual, né, não tem essas competições assim, tanto que tem 2 copas nacionais para poder, eu acho, que meio que preencher isso, né, tem a Copa na Inglaterra, né, tem a Copa da Inglaterra, e a Copa da... É Liga Inglesa e Copa da Inglaterra. Isso, aí na Espanha tem Copa do Rei e Copa da Espanha, né, alguma coisa desse tipo assim. Né, que tipo joga mais time, tipo joga time até não sei qual divisão. Na Inglaterra tem a Copa da Liga Inglesa que jogam todas as equipes. É da quarta, 6ª divisão. Aí é isso, entende? Aí eu acho que acaba preenchendo. E aqui no Brasil já é o campeonato estadual, né? Então eu acho que acaba. Mas é porque eu não sei se nos outros países tem tanta equipe num estado só, sabe? Num estado pequeno. Se a gente for pegar São Paulo mesmo, que tenha Série A, Série A2, Série A2. Série B1, enfim, é muito time paulista, né? É, E até talvez por isso haja tanta força em São Paulo para os times conseguirem ir para a Série B, né? Porque como eu falei, né? A gente entende essa necessidade dos times pequenos jogarem, terem mais jogos para jogar, mas justamente se o Campeonato Paulista fosse esticado para o ano todo para os times menores, eles teriam como ter uma renda, né? Através desses jogos para poder manter um time bacana, né, e ter calendário o ano todo. Porque, por exemplo, a gente pegando o exemplo, o CSA, o time daqui de Alagoas, ele passou muitos anos jogando só o Alagoano, chegou ao ponto dele ter que jogar a Série B do Alagoano, né, como um convidado, digamos, para poder ter calendário. Né? E para um time assim que é relevante dentro do seu estado, que tem muita torcida, isso chega a ser um absurdo, né? Então eu acho que é necessário, às vezes, a federação entender essa necessidade dos clubes e criar um calendário para eles, né? De acordo com essas necessidades. Né? Mas enfim, falando dos cariocas, né? A gente sabe que o campeonato carioca tá super desvalorizado, né? Apesar dos times cariocas terem ganhado, né, as últimas 2 Libertadores, a gente sabe que não dá para comparar o nível carioca com o nível paulista. Né? E inclusive foi até um tema que foi uma discussão aí sobre a Libertadores do Fluminense ser mais fácil do que a Copa do Brasil do São Paulo, a campanha, né? Eu não sei se você chegou a ver isso. Não é comparando, para deixar claro aqui, o nível de competição, né? Assim, a importância da competição. Ganhar a Libertadores sempre foi e sempre vai ser no mínimo 3 vezes mais importante do que ganhar uma Copa do Brasil, ao meu ver. Eu acho que é até mais, umas 5 vezes mais importante ganhar uma Liberta, mais ou menos, não sei. Enfim, mas a campanha, os times foram enfrentando, eu acho que do São Paulo, realmente, eu concordo com isso em parte, talvez sendo clubista, talvez, você pode achar que eu tô sendo clubista, mas pegar o Palmeiras, que a meu ver é o melhor do Brasil, maior não, Deus o livre, o melhor do Brasil há muito tempo. Aí pega o Corinthians, que é um clássico, e depois pega o Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil. Enfim, acho que foi um chaveamento muito difícil, né? E o Fluminense não que pegou um chaveamento fácil, mas daí pegou times que não estavam tão qualificados. O Boca mesmo foi mais pela camisa. Isso daí é um negócio que não tem como negar, porque o Boca... mas o Olímpia tirou o Flamengo e o Boca tirou o Palmeiras, né?
Sim, mas não, isso é verdade, mas é futebol. E a semi foi o Inter. Mas se você Difícil, né? pegar, assim, sendo realista, o Olímpia tirou o Flamengo, beleza. Mas o Olímpia é mais time Série A do que o Flamengo, não é. O Boca Juniors é mais time do que o Palmeiras, não é. Sabe, realmente pode ter essa discussão, né? Que o São Paulo ganhou dos times que o Fluminense ganhou e tinha tirado os times que o São Paulo tirou, né? Mas assim, analisando o time por time, talvez, né? Eu acho que pode haver essa discussão e pode discordar também, mas eu acho que assim, a campanha que o São Paulo fez para chegar até o título foi uma campanha muito difícil. O do Fluminense não que não tenha sido, né? Mas eu acho que o do São Paulo acabou sendo mais difícil. Pode ter sido mais difícil mesmo. Né? Mas enfim, não desvalorizando a Libertadores do Fluminense, porque ele pode ganhar do Bangu, do Audax e do Boa Vista na Libertadores. Vai ser a grande competição para o time ganhar, sabe? Mas enfim, eu acho que esse fato dos cariocas terem ganhado essas últimas libertas não faz com que eles sejam mais valorizados, como diria o Tite, né? Do que os paulistas, né? Do que para valorizar mais o carioca, onde ele está inserido, do que o paulista, que ele não vê nem a cor da bola lá, né? Mas enfim. Eu acho que o Carioca realmente é um campeonato que perdeu muita graça. Quando a gente começar a acompanhar futebol, eu via muita graça em ver Flamengo e Botafogo antigamente. Era assim, a rivalidade que existia era muito grande, mesmo o Flamengo ganhando sempre, né? Mas o Botafogo ainda rivalizava ali, tinha a questão do Chororô, do Trivice, enfim, tinha o Obina, tinha o Dodô. Mas o Paulista é o único realmente do Brasil que é um estadual que é ele e acabou-se. Que empolga, né? Agora vamos falar. Quando a gente pensa assim nos outros, no Gaúcho, por exemplo, a gente só vai pensar no Grêmio e no Inter. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. O Juventude até faz uma gracinha. Subiu, às vezes faz uma gracinha, né? Só pra Série A faz uma gracinha, depois desce de novo. Eu até acho que foi ele que subiu pra Série A. Foi ele, Juventude subiu. Pronto, então foi Vitória, Juventude, Criciúma e o... Tô esquecendo. E o Atlético Goianiense, agora sim, fechou. É verdade, mas enfim, falando assim, a gente falou dos estaduais. Tu acha que quem é o grande favorito, assim, do Brasil ainda? É o Flamengo e Palmeiras? Eu acho que sim, cara. Na verdade, o Atlético é um time bem equilibrado. Eu acho também. O elenco do Atlético é bom, cara. Se a gente parar pra pensar, o elenco do Atlético é bom. O Internacional também se reforçou muito bem. Muito bem, né? Se a gente parar pra pensar, eu acho que o Inter foi um dos times que mais se reforçou. No Sul, eu acho que o Grêmio venceu os últimos 6, se não me engano, estaduais. Eu acho que esse ano acaba isso, viu? Será? Assim, falando de campeões, assim, brevemente. Eu acho que aqui em Alagoas CRB vai ganhar, assim, fácil. Diga-se de passagem. Em Recife vai ganhar Sport. O cara pode clipar aí se não der certo. Se a gente for campeão, eu apago eu apago meu canal, tô brincando. Mas o Palmeiras acho que vai ser campeão. Não sei, mas aí em São Paulo eu já acho mais equilibrado, sabe? Mesmo os times, não sei, o São Paulo pode ser, o Corinthians, o Santos também não duvido mais, depois que o cara ele chegou aí. Mas no Rio eu acho que vai dar Flamengo. O Fluminense foi campeão dos últimos 2 contra o Flamengo, né? Eu acho que não vai ser tri, não. Eu nunca vi o Fluminense ser tri. Eu acho na verdade, nem bicampeão carioca eu tinha visto, né? Eu acho que vai ser Flamengo, acho que no Paraná vai ser Atlético e no Sul acho que vai dar Inter, velho. Será? Acabou, acho. O Inter realmente se reforçou bem. Eu falo assim desses que eu falei. Cara, no Rio... Então eu esqueci de Minas Gerais, sabe que tava esquecendo no Atlético, velho. E na Bahia tem que falar também. Bahia, eu acho que vai dar Bahia aí também. Cara, o Bahia tá muito forte. E na verdade eu acho que o Bahia esse ano é um forte candidato a buscar a Libertadores, tranquilamente. Acho que o Bahia é um dos favoritos. Na verdade não é nem candidato, é um dos favoritos a conseguir a vaga pra Libertadores. No Campeonato Brasileiro, G6. Eu não sei se... Esse negócio de... Hoje em dia eu já não vejo com tantos bons olhos. Não bons olhos. Não vejo isso tudo, sabe? Quando um time começa a contratar vários jogadores. Eu já não me empolgo. Não acho que... resolveu o problema. Eu não acho isso, né? Contratou o Everton Ribeiro, que tem uma idade já avançada. Lucas do Santos. Muita gente fala aí, o Everton Ribeiro foi contratado, mas ele já tem mais de 36 anos, se não me engano, não é 35. Mas eu acho que ele consegue atuar bem aí. Não, eu acho que ele consegue atuar bem, sabe? Mas eu não acho que, caramba, que contratação surreal, tá ligado? Eu entendo. Mas eu acho assim que ele é um jogador que no São Paulo daria pra ele jogar tranquilamente e brigar pra ser titular, dependendo só das condições físicas dele. Só que é o caso do Renato Augusto, tá ligado? Ele também se machuca, eu não sei. E eu não vejo o Bahia. É só a questão física dele mesmo. Que se ele tiver bem pra jogar o jogo todo, ele é titular, eu acho, praticamente qualquer time do Brasil. Mas realmente, o Bahia contratou bem, o Vitória contratou o Luan, que realmente eu tenho zero fé nele, velho. Eu acho que já foi a fase dele, velho. É inexplicável, né? É mais um daqueles jogadores que parece que desaprenderam a jogar futebol. Na verdade, ele é preguiçoso, até treinando. Ele é tão preguiçoso que dá preguiça de ver ele treinar. A preguiça dele passa da a bola dele parece que tá caindo morto.
Mas enfim, a gente falou dos estaduais aí, campeões. Eu concordo com você, né? Eu acho que aqui em Alagoas o CRB é muito superior ao CSA. Tudo pode acontecer porque é futebol, mas questão de superioridade é visível, inclusive no dia que a gente tá gravando aqui, Teve o um cara- CRB meteu O Anselmo meteu 3 coquinhos na cabeça. 3 cocos no CSA e assim, foi uma partida, o primeiro tempo muito tranquilo, o segundo tempo o CRB só controlou ali e administrou, né? Então o CSA foi pra cima, mas não foi nada de pressionar tanto, fez o gol, diminuiu e depois o CRB teve que partir pra cima de novo e fez o terceiro gol, E né? podia ser muito mais, né? Aí em Recife o Santa Cruz Perdeu tá lá muito gol. quebradíssimo. O Náutico, eu não sei, o Náutico ganhou do Santa. Eu assisti todinho o Náutico e Santa. Eu achei até meio lá e cá, velho. O Sport não tá essa fase toda, né? Nos últimos tempos. Ano passado tinha tudo pra subir. Tava pau a pau com Vitória. Caiu, perdeu, caiu. Mas o Sport é muito superior lá. E Fortaleza, o Fortaleza é muito superior ao Ceará. O Fortaleza cresceu muito esses últimos anos, né? Exatamente, cresceu demais. O Bavi- O Bavi tá mais pau a pau lá também, né? O Vitória veio de uma Série B campeão. Engrandece muito, mesmo sendo Série... Na minha opinião, Série B ainda é um título muito relevante. Série C e D não era nem pra existir campeão, eu acho. Mas, enfim, ainda existe como uma forma de premiar, né? O time que foi melhor na competição, digamos assim. Mas Série B é um título muito relevante, ao meu ver. Ou seja, eu acho que não tem um estadual esse ano, pelo menos, que tem um baita superior até no Rio, né? No Rio o Flamengo tá muito. Tá um timaço mesmo. Mas o Fluminense é o atual campeão da Libertadores, é o atual bicampeão carioca, aí pode bater de frente. E o Vasco E o tá Vasco crescendo. veio bem esse ano. Só que o Vasco eu não sei, velho. Eu acho que o Vasco é pros próximos anos, velho. O Vasco Tipo, vai esse ter uma ano eu acho que tragédia mais, né? o brasileiro se mantém ali em oitavo, nono, uma Sul-Americana. Aí pros próximos anos ir aumentando, tá ligado? Eu sei, O é um Botafogo trabalho também. gradual, né? Eu acho que finalmente a gente vai ver os times cariocas subirem novamente de patamar, né? Seria muito bom, velho. O Botafogo, na verdade, sempre foi um time de segunda prateleira no futebol. Na verdade, se o Botafogo não fosse... Desculpa aí, botafoguenses. Mas o Botafogo, se não fosse do Rio, ele não era considerado time grande. Eu achei, se ele não fosse do Rio, ia ser tipo Atlético Paranaense, né? Que eu acho grande. Eu acho o Atlético Paranaense maior do que o Botafogo, na verdade. Isso aí cabe uma discussão. Eu fico na minha dúvida. Mas no mínimo são muito equilibrados, mas eu acho o Atlético... E se for levar em relevância... Porque na verdade o Atlético também é mais um time que cresceu muito nos últimos anos, né? Sendo sincero. Se a gente for pegar de 2010 pra cá, o Atlético Paranaense é mais relevante do que o São Paulo até. Do Sul-Americano, Copa do Brasil. E o Botafogo não ganha nada desde 95. Né? Porque o Atlético Paranaense realmente ele foi muito relevante desses últimos anos, como você falou. 2 Sulas, Copa do Brasil, né? Inclusive eliminando até o Flamengo, né? E ganhando a final contra o Atlético Mineiro, né? A Copa do Brasil? Copa do Brasil. Foi pro Inter, a Contra final. o Inter, pronto. No Beira-Rio, a final. Realmente que até aquele... O Marcelo Serino desgraçou com uma dele. Amassou, diga-se de passagem. Mas, enfim, o Atlético Paranaense cresceu muito. E como eu falei, né? Se for pegar 2010 pra cá, o Atlético Paranaense foi maior até do que o São Paulo, né? Chegou até em Libertadores, né? Final. Chegou até a final de Libertadores, só não ganhou a Liberta, né? Mas, tipo, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, um Paulista, que é o estadual, né? E a Sul-Americana. O Atlético ganhou Copa do Brasil... Mas nos últimos 10 o São Paulo não ganhou, não, Sul-Americano, foi em 2012. 2012. Eita, é verdade, a gente já tá em 2024. Mas eu falei 2010 pra cá. Tá, mas enfim, pra finalizar, vamos falar sobre a Champions. A Champions, né? Rapidamente, quem você acha top 3 favoritos? Champions? Assim na cabeça. Cara, na cabeça, velho. Já demorou. Quer que eu comece? Manchester City, Real Madrid, que não tem como, né? E o outro, eu acho que o Bayern de Munique. Eu também fico... Mas eu acho que o Bayern de Munique corre por fora. Exatamente. Mas eu acho que o City vai ser campeão de novo. Porque, todo mundo, o City não vai ganhar nunca. Eu disse, rapaz, eu falava, rapaz, o City tá chegando, uma hora vai chegar. Campeão, e agora que já pegou o gosto de campeão, eu acho que esse ano vai ser campeão de novo. Eu acho que tem muito essa questão de ganhar a primeira, pô. Acabou, Porque véio. o que acontece? Você vê, o Manchester City amassou todos os times, amassou o Real Madrid, meteu um sonoro 4-0. E quando chega na final contra a Inter, cara, foi pau a pau contra a Inter. A Inter, velho, não é que a Inter era Teve chance de ruim. gol, viu? Não é que a Inter era ruim, mas, velho, se a gente pegar o Manchester City tava aqui e a Inter tava aqui, velho. De favorito não era. A diferença era absurda, velho. Tanto nas cartas de aposta, em tudo que era canto, todo mundo falava, não, o City vai ser campeão. Mas quando chega na hora do vamos ver, a camisa É cresce. diferente. Mas, como eu falei, já ganhou. Até a final contra o Chelsea, que eu achava que o Manchester City era mais time, mas a camisa, o fato do Chelsea já ter E de jogou ser mais, campeão. eu acho, velho. Mas o Chelsea foi cirúrgico. Né? Porque na verdade final não se joga, se ganha, né? É como muita gente fica falando que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil contra o Flamengo jogando muito mais
no Morumbi. Eu não acho que o Flamengo jogou muito bem. Na verdade, eu acho que o Flamengo não conseguiu jogar tão bem e o São Paulo jogou mal. O São Paulo jogou mal. Eu achei uma final bem chata, pra ser sincero. Os dois jogos muito... O São Paulo tentou equilibrar muito, porque como o São Paulo fez aquele primeiro gol com o Caleri no primeiro jogo, depois o São Paulo, dali em diante, o São Paulo quis controlar o jogo, até no segundo jogo, e era o que o Márcio falava. O São Paulo não pode entrar em campo com o resultado debaixo dos braços, não pode, porque contra o Flamengo é muito perigoso, né? Mas acabou que deu certo. Mas enfim, já era, né? aí a gente vai ter aí, ó, na Champions, né? Copenhague City, que o City deve passar, Leipzig e Real Madrid, que eu acho que não é tão fácil, mas o Real Madrid deve passar, PSG e Real Sociedad. PSG deve passar. Lazio e Bayern. PSV e Borussia. Mais equilibrado, né? Mas eu acho que o Borussia passa. Inter e Atlético de Madrid. Aqui é um eu acho o Atlético de Madrid, velho. Porque o Griezmann tá jogando muita bola. O Griezmann é um dos melhores do mundo atualmente, velho. Né? Pra quem tá acompanhando, surreal o que o Griezmann tá fazendo. Contra o Real Madrid, Maria. Ave Maria, doidão. Porto e Arsenal. O Arsenal o Arsenal passa, velho. O Arsenal tá muito bem equilibrado, muito bem montado, né? Mas o Porto foi até bem na fase de grupo, né? Eu acho que vai dar, não. E Napoli e Barcelona. O Barcelona Eu acho que vai dar Napoli. Enfim, mas a gente pegando esses times aqui, realmente o Manchester City é o time assim que mais destoa, né, dos demais, eu acho. E o Real Madrid também, a camisa que você falou, os meus, City pra mim muito favorito. Real Madrid tá jogando bem, joga muito bem o Real Madrid, velho. Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo. Você é louco, o Real Madrid tem um time massa, velho. Tchouaméni eu gosto muito de Camavinga. Realmente. Tem o Alaba. Você é louco, o Real Madrid tem um time massa, mas eu acho que o City, o De Bruyne é gênio, o Haaland já vai fazer gol de novo, a roda aí. Eu acho que na verdade o Real Madrid, ele é mais ou menos como o Flamengo. Esse ano agora eu vejo assim, é um jogador com... É um time, na verdade, com ótimos jogadores, mas é um time irregular, né? O Flamengo é um time muito irregular, acho que é o que mais atrapalha e o que mais faz do Palmeiras ser tão relevante hoje é que o Flamengo é irregular. Porque se o Flamengo fosse um time irregular, ele papava tudo. Inclusive, esse ano eu acho o Flamengo favorito para papar tudo. Se o Tite conseguir equilibrar esse time. Que, como eu falei... Mas o Tite é péssimo em mata-mata, historicamente. É péssimo. Ele tudo bem, ele ganhou o Corinthians Mundial, a Libertadores invicta, né? Só que, se você for ver o resto, velho, o Corinthians em 2015 era muito acima de qualquer outro na Libertadores 2015. Jogou muita bola e voou pro Guarani nas oitavas aí. Tanto é que, até com a seleção na Copa do Mundo, nas eliminatórias, ele amassou e todo mundo viu o Brasil como a melhor seleção. E eu via também o Brasil como a melhor seleção do mundo, até chegar ali no mata-mata, né? Ele ainda ganhou uma Copa América com o Brasil, mas se você for pegar... Ele jogou só duas Copas América e duas Copas do Mundo. Jogou duas Copas Américas. Ele, na verdade, chegou na metade de um trabalho, né? Aí jogou 2 anos pra primeira Copa e depois jogou mais 4 anos, né? Ele treinou. Não, mas tipo assim, eu acho que o Tite é um grande treinador, óbvio, né? E com o elenco que tem e tal, mas eu quero ver o Flamengo começar a jogar, sabe jogar mesmo, carioca. O Flamengo é um grande time, Arrascaeta, o Vinha chegou aí, que era o que faltava. Então é isso, eu acho que realmente o Flamengo é um time que vai brigar para ganhar todos os títulos, né? Eu acho que o Flamengo é favorito a ganhar tudo. É só a questão do Tite conseguir equilibrar realmente o elenco, né? E manusear bem as peças. Vamos finalizar por aqui, né? A gente já falou de uma forma bem aleatória sobre tudo no futebol, né? E é isso aí, rapaziada. É isso aí. Deixar o Álvaro finalizar, né? Mas é isso, galera. Esse foi, como o Matheus falou no início, o convidado tá para vir, né? Vir aí e tal. Mas obviamente vai ter episódio assim, eu e o Matheus conversando. A gente quer trazer outros vídeos desse estilo, né? Outros vídeos de outros assuntos. Comenta aí embaixo qual assunto você quer que a gente aborde aqui. Porque não vai ser o podcast, como eu já falei no primeiro, não é de futebol. Também não é só questão de profissões. Tem profissão, mas é de tudo, né? É uma conversa, né? É um podcast, né? Sobre tudo. É uma conversa. Então, a gente vai fazer também, só nós dois, falando diversos assuntos, né, Matheus? E é isso, galera. Tá tudo certo aí pro próximo convidado. E é isso aí. Em breve teremos o 3º episódio. Mas é isso. Falando de futebol, comente aí se você concordou, discordou de nossa... Pode deixar sua opinião aí nos comentários. Mas é isso. Falhou até a voz agora. Mas é isso. Deixa o like aí. Se inscreva se não for inscrito. Se você é de Maceió, quer vir pro podcast, né? Comenta aí, entre em contato. Talvez a gente chama aí. E aí, tudo certo. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo Talk AM com Valeu, Álvaro e Matheus. Valeu, rapaziada. Tamo junto.